E Opa, tudo aí, bom? tudo Tudo bem, Cauê? certinho? Tudo legal? Como que tá a correria aí com todo esse isolamento, tendo que fazer reuniões por vídeo? Olha, tá bem diferente, mas não é tão diferente como a vida de todo mundo depois que começou essa pandemia. Todo mundo teve que mudar o jeito de trabalhar, de encarar as coisas, de se relacionar. Algumas coisas vão passar, outras vieram para ficar para o resto das nossas vidas, eu acredito. Tava falando pro pessoal, né, que é um prazer aí conversar com você, né, deputado federal aqui do Vale do Paraíba. A sua gestão vai até 2023, né? Qu- Isso, deputado é. Quando você foi a primeira vez deputado? Foi em 2016? Foi 15, né? 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18. Isso, são 4 anos. E 19 começou o novo mandato. Os mandatos de deputado começam dia 1º de fevereiro. Então, federal. Deputado estadual começa dia 15 de março, né? Sim. Então, eu estou na metade do meu segundo. Não chegou nem na metade do segundo ano, do segundo mandato. E eu tava falando pro pessoal aí, né, que só para Caçapava, você mandou 4 milhões aí desde de quando você assumiu aí como deputado. Eu, como munícipe de Caçapava, só tenho a agradecer a toda essa verba, essa ajuda aí a Caçapava. Legal, olha, na verdade, é minha obrigação, né, mandar os recursos para o Vale, porque só temos dois deputados federais no Vale, mas eleitos com votos do Vale, eu acho que só sou eu, né? Então, federais eu estou falando, tem mais dois estaduais também. Então, a minha responsabilidade aumenta e, logicamente, eu procuro ajudar todas as cidades, lógico, proporcionalmente ao tamanho da população. Cidades menores, logicamente, os recursos são menores, cidades maiores, a gente procura enviar os recursos um pouco maiores. Mas não é só isso também, algumas coisas também desburocratizar alguns processos, como Jacareí e Taubaté, eu ajudei no empréstimo da CAF, né? Sim, sim. Jacareí foi agora, está começando as obras agora, e Taubaté já está todo vapor, começou um processo antes. O Júnior Ortiz está no segundo mandato e o Isaías no Sim. primeiro. Então, até o Isaías começou as obras já no primeiro mandato, e o Júnior começou no segundo mandato. Então, são coisas que a gente pode fazer e a gente acaba fazendo para ajudar. Então, é que nem aqui em Pava, né, o Világio das Flores ali, com a verba que você enviou para toda a praça, em volta da praça, ficou muito bonita aquela praça lá. Para um bairro, que não, que precisava de alguma coisa que não tinha nada, né? Infelizmente. Não, exatamente. Foi a primeira obra maior que eu fiz em Caçapava. Sim. E, logicamente, a gente sempre depende da liderança local, o prefeito, o vereador. Eu ouço muito, porque eles é que sabem, mesmo porque o convênio, o dinheiro vai para a prefeitura. Então, o prefeito tem que estar de acordo, senão ele vai acabar não entregando a documentação para receber o recurso e o dinheiro vai se perder. Então, sempre consulto as lideranças locais. Quando é uma coisa diferente, assim, a gente consulta o prefeito. Agora, quando é meio padrão, mandar dinheiro para a saúde, a gente manda direto, porque dinheiro para a saúde sempre é muito bem-vindo, né, Cauê? Ninguém rejeita dinheiro para a saúde, porque saúde sempre falta, né? Por isso que é bom sempre ter um deputado assim atuante aí para ajudar uma cidade. Antes de entrar em qualquer argumento, né, eu como tributarista, né, lá de Jacareí, assessor do Isaías Santana, né, Hum. eu sempre comento com o Isaías que eu acho muito bacana você defender a reforma tributária, você falou da parte desburocratizada, dessas coisas. Então, ter essa reforma tributária eu acho excelente. Como tributarista, eu sou a favor também. E eu fico muito feliz de defender essa bandeira aí. Talvez a maior prioridade do país hoje seria uma reforma tributária. Mas ela não é fácil de fazer, porque você tem uma briga de municípios, estados e governo federal, grande parte dos impostos ficam com o governo federal, 65% da nossa carga tributária vai para Brasília, e na hora que você vai fazer uma reforma, quem perde, esgoela, né? Não quer deixar fazer a reforma de jeito nenhum. Então, é um problema, mas a gente vai ter que enfrentar isso. O governo está um pouco perdido, ele não mandou a proposta dele até agora, mas é uma coisa que nós temos que brigar para que ela ocorra de qualquer forma. Tem todo o meu apoio, com certeza. Quando eu vejo alguma coisa você falando sobre reforma tributária, eu sempre estou compartilhando, ajudando aí, divulgando,
porque é muito importante. Bom, deputado, vamos começar. Ó, a reforma tributária ajuda a acelerar a retomada pós-pandemia? Ó, essa é uma pergunta bacana, gostei. A reforma Sim, tributária ajuda? Aloysio, sim, ajudaria. O problema é que agora está mais difícil fazer, porque uma reforma tributária, ela implica em perdas, lembra que eu falei, ganhos e perdas. Sim. E você vai ter que fazer uma compensação para quem perde, senão eles, por exemplo, um Estado que deu muito incentivo fiscal, a reforma tributária ela vai diminuir, acabar ou diminuir bastante esses incentivos. Então você vai precisar, o governo federal precisa entrar e compensar esses estados durante a transição, porque senão ele vai botar todos os deputados dele para votar contra a reforma. Então é uma negociação. E nesse momento de pandemia, que o dinheiro está todo sendo usado para a saúde ou para as questões econômicas de compensação ou de apoio às pessoas que estão sem emprego, sem renda, tudo isso fica mais difícil, porque você vai ter que arrumar mais dinheiro para fazer a compensação da reforma tributária, porque os benefícios dela virão a longo prazo. Estou falando para a receita dos estados, governo estadual e federal. E, por outro lado, quem vai ganhar não vai reclamar, vai ficar quieto. Quem vai chiar vai ser quem vai perder, né? Com certeza. Por isso, eu acho que ela não vai ajudar muito, até falando por Jacareí, né? Não que isso esteja incluso dentro da reforma tributária, mas a questão da liberdade econômica também ajuda na retomada, né? Por causa Exato. que as empresas de baixos riscos elas conseguem abrir com mais facilidade, né? Sem toda essa burocracia. Por isso que eu concordo também que a reforma tributária seria ótima nesse momento, principalmente aí que estamos caminhando com todo esse isolamento, empresas fechadas, comércio, né? Isso com certeza. Bom, eu estava vendo as emendas para a saúde de Caçapava. Você chegou a mandar 150 mil, né? Para a saúde. E Agora da última foram 300 mil. Para 300? o E coronavírus consegue agora. É. acompanhar, né, o Marcos, que é o seu assessor aqui em Caçapava? A gente está olhando bem em cima para ser aplicado exatamente esse dinheiro, porque muitos municípios estão precisando disso, né? Eu vejo que toda a emenda que você encaminhou para o Covid aí para Caçapava, para outras cidades, né? Eu procurei, na verdade, eu mando recurso para todas as cidades do Vale. Agora, para o Covid, eu procurei priorizar cidades que têm leitos para Covid, né? As cidades menores, ela, se tiver um caso, ela vai mandar para UTI numa cidade média ou grande que tem Santa Casa ou tem hospital público. Então, esse dinheiro era exclusivo, tinha que ser para Covid. Então, ele foi para essa cidade. Agora, esse ano eu encaminhei perto de 8 milhões de reais, fora esse dinheiro emergencial que está chegando agora, eu já tinha enviado esse ano 8 milhões para a saúde, mas isso foi enviado antes da coronavírus. Mas vai para a saúde também e acaba ajudando quem tiver, as cidades que vão ter problema para enfrentar o coronavírus também. Não, o vereador Glauco, o meu deputado, mandando Ah, um oi aí. legal. Oi, Glauco. Boa noite, tudo bom? Por ele, né? Pelo Dr. Glauco e o Zé Berg, você chegou a encaminhar também aí para Caspava Velha, né? Verba para iluminação pública de LED, né? Exato. Na Não foi verdade, só como eu Caspava Velha, disse, na verdade foi iluminação pública, né? Eu que falei só no bairro. na verdade, eu sempre consulto, pergunto para eles qual que é a prioridade, qual não é. Às vezes eu tenho recurso, mas não encaixa a rubrica que o governo federal quer, não encaixa na primeira necessidade que tem a cidade, e a gente vê qual é a segunda prioridade e tal. Porque também o pior dinheiro é aquele que não chega, o pior dinheiro é aquele que não vai trazer benefício para a população. Então, saúde, não, saúde sempre chega, saúde é prioridade, mas metade das emendas, você teve agora recursos para a Covid, mas antes da pandemia, metade dos recursos são para a saúde e metade são distribuídos nas outras áreas. E aí sim eu consulto, e falei com o Glauco várias vezes, todo ano a gente se fala, e para saber onde é, logicamente, a melhor local para onde a gente podia mandar o dinheiro e que seja executado. Logicamente tem que consultar a prefeitura, porque se a prefeitura, a hora que abrir o site para protocolar, para receber o dinheiro, se ela não fizer isso, a gente vai perder o dinheiro no ano da execução e não dá para destinar para outro lugar. Então, quando a gente faz, o vereador, o Glauco, ele já faz contato com a prefeitura, fala, tá ok, pode mandar o dinheiro e tal.
pode destinar a emenda, é porque você sempre faz em outubro, né, de um ano para execução no outro ano. Então, mas eu nunca tive problema em Caçapava, não. Caçapava sempre, a gente não teve problema, não. Às vezes atrasa uma obra e tal, mas por coisa normal de execução de obra pública, mas não teve, todo mundo teve muito empenhado para poder ajudar aí. Isso foi bom. Né, pensando em voto consciente, né, até o Aloysio também comentou aqui, sempre achei importante essa linha de deputados estaduais, federal, alinhados à cidade e governo do estado. Sempre votei assim. Realmente, eu acho isso super importante para fazer um trabalho de união muito mais fácil, né? Quando você tem um governo do mesmo partido, essas coisas seguindo uma linha, né? Cauê, é isso. Nós estamos comentando aqui de uma parte da obrigação do deputado, que é brigar para trazer recursos. Tem um outro braço que é votar direitinho, né? Ou seja, representar bem aquelas pessoas que confiarem em você. As duas coisas são importantes e não, é indissociável, né? Um deputado é só votar, votar, votar e não brigar pela sua região, porque todos os deputados de Brasília, dos 513, brigam por seus estados e brigam por suas regiões. Se você não brigar, o teu recurso, o recurso dos impostos do caçapavense, do Vale Paraibano, vai para outro lugar. Então você tem que brigar para trazer para cá. Agora, não é só isso também. Um deputado não serve só para trazer recursos. Mesmo porque esses recursos não são suficientes para tocar uma prefeitura, né? É uma ajuda, mas não é suficiente. Em que pese, quanto menor a cidade, esse recurso é mais importante. Quanto maior a cidade, ele é menos importante. Porque as cidades pequenas, às vezes, ela não tem capacidade nenhuma de investimento. Ela só investe quando tem uma emenda do deputado. Já as cidades médias e grandes, elas têm uma capacidade de investimento, né? Mesmo com a crise, alguma coisa eles acabam fazendo. Então, uma cidade pequena, é sempre mais. Eles sempre falam, Eduardo, se não tiver emenda, eu não faço nada aqui, eu só pago as despesas. Como eu disse. O deputado consegue levar projetos, né, para os municípios, né? Quem você falou, cidade pequena precisa de certos projetos e muitas vezes o deputado, né, no caso, como nós temos você, o federal, consegue trazer esse projeto para poder encaminhar, para poder dar andamento, né? Fica muito mais fácil. Ó, meu voto nunca é jogado fora. Deputado de garra e fibra, o maior respeito pelos seus eleitores. Legal. Mas Valeu, Ana. Pode falar. Não, agradecendo a Ana aí pelas palavras dela. Agora, também as pessoas, antigamente, o eleitor não prestava muita atenção no mandato de deputado federal. Depois com o impeachment da Dilma, as pessoas começaram a prestar atenção, principalmente por causa das redes sociais. E é bom que isso tenha ocorrido. Então, hoje, as pessoas cobram muito o voto, o posicionamento dos deputados federais. O Emanuel, que tinha sido deputado, que foi ex-prefeito de São José e foi deputado antes de mim, ele comenta que no primeiro mandato dele, as pessoas, ninguém acompanhava Brasília, né? A não ser na época no Jornal Nacional, aparecia uma mensagem, uma matéria lá da Câmara à noite, mas não acompanhavam. E isso mudou bastante agora. As pessoas diariamente me cobram de votação. Às vezes votação até sem importância nenhuma. As pessoas vêm bravas. Às vezes é uma votação que não é um mérito, é só um encaminhamento, né? Que a oposição faz obstrução, então você vota assim ou não pelo encaminhamento. A votação vai demorar. O mérito dela, ou seja, o principal vai ser no final do dia. Mas as pessoas, por que você votou desse jeito e tal? Não, isso não era importante ainda, é só sim ou não para saber se vai votar ou não vai votar. Mas não ainda se sim ou não, se vai ser aprovado ou não. Então, é muito legal as pessoas hoje acompanhando, quem gosta de política acompanha, e às vezes até quem não gosta de política recebe um WhatsApp de uma rede, e fala, olha, tá votando agora à noite, sei lá, é um privilégio e tal, fica atento com o seu deputado. Então as pessoas começam a entrar na rede e falar, Eduardo, como é que você vai votar isso e tal? Então é muito bacana que as pessoas estão prestando atenção. Isso melhora a qualidade, eu acredito que melhora a qualidade dos eleitos, porque tem mais gente prestando atenção. Em tese, as pessoas vão ser mais rigorosas a hora que escolher o seu voto. Eu vejo, principalmente, eu acho que até agora nas eleições municipais eu tenho visto muito isso. As pessoas estão querendo, se expressando muito mais nesses assuntos políticos, né? Em qualquer município. O problema, até eu vejo, é a questão das redes sociais, né? Eu vejo muito isso, as pessoas falando muito lá nas redes sociais. O problema é até onde chega até ultrapassar os limites, né? Mas as pessoas estão muito mais politizadas, né? Principalmente, acho que eu digo os jovens até os seus 23 anos, vamos assim dizer, e os acima de 50 anos. Eu vejo eles, querendo ou não, querendo falar muito mais de política hoje em dia. Exatamente. O jovem e o idoso,
que não tinha forma de fazer, a não ser pela televisão. Hoje tem as redes sociais, o WhatsApp, e eles, na verdade, eles podem estar muito mais atento ao que está acontecendo, né? E tudo bem, recebe um pouco de fake news, mas também recebe muita coisa importante. E isso acaba ajudando a poder fazer. Cauê, dá um minutinho só para mim. Eu só vou resolver um probleminha Opa, aqui e já volto, tá? tá bom. Aí, pessoal, ó, a próxima pergunta aí vai ser do vereador Glauco, mas aguarda aí rapidinho. Já já o Puro aparece aí. Vamos conversar também com ele ali sobre a votação, né, sobre a criação do fundo eleitoral, que ele que pensou, né, ele votou contra a criação do fundo eleitoral, que essa verba do fundo eleitoral deveria ir para o combate ao Covid. Então, mas primeiro vamos responder a pergunta aí do vereador Glauco. Certinho? Tudo em Tô de ordem? volta, tranquilo. Opa! O Glauco perguntou: eleições 2020, adiamento ou prorrogação de mandatos? Qual a sua opinião? Glauco, ainda não é oficial. A equipe do ministro Barroso, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, e é também o presidente é o presidente do TSE, que vai coordenar as eleições, preparou tudo para adiar. Mas eles vão ter uma reunião agora com o presidente da Câmara e o presidente do Senado nos próximos dias para bater o martelo se vai ou não. Eles estão ouvindo especialistas em epidemiologia para saber o quanto isso vai tá grave ou não. Eu acho que está caminhando para adiar. Porque não é só o Você dia acha da que eleição, a eleição é em outubro, que eu digo, mas tem campanha, tem as pessoas têm que prazo de desincompatibilização, tem uma série de etapas antes desse processo, que se ninguém puder ir para a rua, não puder ter aglomeração, pode ter risco do processo de debate, o processo de contato dos candidatos e dos seus eleitores. Então, mas aí, o ministro Barroso falou que eles vão definir agora, assim, no começo da segunda quinzena. Ou seja, a partir da semana que vem, até o final do mês, eles vão bater o martelo do adiamento. Está tudo preparado, a equipe do TSE preparou para adiar. Porque, obviamente, é mais fácil você parar um sim. processo do que você iniciar toda uma estrutura. Então, o meu palpite é que eu acho que eles vão adiar. Agora, é importante adiar para ter esse ano ainda, no final de novembro ou início de dezembro no máximo. Mas eleição esse ano ainda, com posse 1º de janeiro dos reeleitos ou dos novos eleitos. Eu acho assim, eu sou super a favor que seja elaborado formas inovadoras para o voto, com agendamento, algo do tipo. Eu também sou contra a questão de aumentar, né, os mandatos, prorrogar os mandatos. Essa questão de prorrogar mandato eu já não sou a favor, mas eu acho que seria muito bacana o TSE investir na parte de como, né, elaborar uma forma de votar do mesmo jeito, usando tecnologia, né? Ainda mais agora que nem ele estava falando logo no começo, o pessoal fazendo mais reuniões por videoconferência, fazendo votações por videoconferência. Eu acho que seria muito bacana se tivesse toda essa inovação aí. Ainda mais que o Brasil é o único país que usa urnas eletrônicas, então já é uma inovação, é uma tecnologia usada. Então, vamos aprimorar mais um pouco, né? Até para fazer plebiscito, o Brasil tem uma ferramenta que são as urnas eletrônicas. A gente podia exercitar mais a democracia, melhor, lapidar mais a democracia, não só para votar e escolher os eleitos, mas também para decidir grandes temas polêmicos e tal. Não é qualquer tema que você pode fazer plebiscito. Por exemplo, Previdência não dá para fazer plebiscito, porque a reforma tem milhares de itens, né, de variações, de combinações, e não dá pra você perguntar. Você só pode perguntar num plebiscito sim ou não. Aquilo Sim. que for sim ou não. Então, coisas digitais você pode perguntar. Tipo, olha, monarquia ou república? Nós vamos para parlamentarismo e presidencialismo. Aí dá para você perguntar no plebiscito. Agora, não é qualquer coisa que você pode. Tem umas reforma tributária, não dá para perguntar porque reforma tributária, aliás, todo mundo é a favor. Só que cada um tem uma na sua cabeça. Todo mundo quer uma reforma que pague menos imposto, né? E os estados e municípios querem alguma reforma que recebam mais, ou pelo menos fique igual. Então, não é através de um plebiscito que você vai conseguir. A sociedade sabe que precisa de uma reforma tributária, mas você não resolve por plebiscito. Agora, temas muito polêmicos, aí sim você pode fazer um plebiscito. O Brasil devia fazer mais plebiscitos
sobre temas polêmicos, antes de iniciar a votação, antes de iniciar processo de debate de leis na Câmara, porque são coisas muito polêmicas na sociedade. Os representantes do povo precisariam de uma sinalização mais clara do cidadão, se ele apoia ou não apoia, entendeu? É que nem uma coisa também que sou a favor também, que você votou contra a criação do fundo eleitoral, né? Aí você colocou lá que apoia lá para ajudar nas ações de combate, que o fundo eleitoral deveria ir para o combate. Isso seria algo também de suma importância a ser discutido, né? Então, um tema interessante para o plebiscito. Só que no plebiscito tem que colocar uma informação. Se você proibir a doação, o fundo eleitoral, você tem que Uhum. permitir a doação de pessoas, jurídicas, porque a pessoa física no Brasil não tem dinheiro. Quem tem dinheiro no Brasil, por causa do sistema tributário, é PJ. Você imagina, lógico, até para um vereador, dá para uma campanha de Uhum. vereador com doações de pessoa física resolve. Uma campanha de presidente, como é que você vai fazer com doação de pessoa física? Né? Aí tem 3, 4 bilionários que vão bancar a campanha, não vou ser dono do candidato. Então, se você só pode tirar uma coisa se você colocar outra no lugar. O grande problema do fundo eleitoral, do fundo partidário que foi criado, foi por causa de um erro do Supremo, que hoje os ministros do Supremo, os mais sérios, reconhecem que foi uma grande besteira que eles fizeram, quando eles proibiram a doação de pessoa jurídica. Né? Sendo que o Brasil todo mundo é PJ, desde o cara que ganha R$ 1.000, ele é PJ para pagar menos imposto, o artista de televisão é PJ, o apresentador de TV que ganha R$ 100.000 por mês, ele é PJ. Então, as pessoas no Brasil, por causa do sistema tributário, todo mundo está PJizado. Então, elas têm dinheiro na pessoa jurídica, não tem na pessoa física. O erro, quando foi feito aquilo ali, não é proibir da pessoa jurídica, era colocar uma limitação de quanto você podia doar. É o grande erro. Então, só dar um dado para quem está nos ouvindo aí do erro que foi cometido. Uhum. Proibiu pessoa jurídica, só pode pessoa física. Então, por exemplo, os donos da JBS, que corromperam meio país, né, compraram o governo do PT inteiro lá, que é o Wesley Batista, com a mudança que foi feito, eles podem doar R$ 500 milhão, porque eles têm esse dinheiro na pessoa física. Eles podem doar. Né? Na verdade, eles vão eleger quem eles quiserem, né? Em grande parte dos rincões. No estado de São Paulo, menos, porque aqui a população tem um nível educacional diferenciado e tal. Mas eles podem influenciar. Ou seja, a proibição de pessoa jurídica não impede que bilionários doem. Né? Agora, Uhum. o que tinha que fazer é o seguinte: era permitir pessoa jurídica, como eu disse, todo mundo que tem algum recurso é PJ, mas colocar uma limitação, olha, no máximo R$ 10.000, né, no máximo R$ 5.000. Isso seria justo. Não, proibiu pessoa jurídica e pessoa física. Resumindo, quem tem muito dinheiro são os poucos que podem doar. Isso foi um grande erro, não tinha lei disso, o erro foi do Supremo quando proibiu sem nenhuma lei, é uma interferência do judiciário de forma indevida. Não tem nenhuma lei dizendo que é proibido doação de pessoa jurídica, eles proibiram, esqueceram que se você proíbe de um lado, você tem que resolver do outro. Aí criaram o fundo, que na verdade foi uma estratégia da esquerda, foi a esquerda que inventou isso, eles pressionaram os ministros do Supremo na época o governo do PT estava muito forte em Brasília, porque a esquerda sempre defendeu usar dinheiro público, eles adoram usar dinheiro público, né? Eles não têm capacidade de convencer as pessoas na rua, e eles estavam queimados, eles não tinham mais como... A esquerda começou, principalmente o PT, começou roubando os sindicatos, roubando as prefeituras, né? Desde a sua fundação. Foi assim que eles fizeram campanha todo o tempo. Quando, na verdade, se escandalizou e eles estavam com dificuldade com o petrolão e tudo mais de arrumar dinheiro para financiar suas campanhas, aí eles inventaram essa história, eles pressionaram o Supremo, falaram, olha, é um absurdo, pessoa jurídica, isso que é fonte de corrupção e tal. Fonte de corrupção é você ter um picareta de um lado e um picareta do outro. Se é um picareta e não pode dar pessoa jurídica, ele vai dar uma mala de dinheiro com caixa 2 e vai continuar dando do mesmo jeito, como aliás tem acontecido, tem escândalo aí Uhum. de caixa 2 sobre isso. Aliás, recente aí, o Rio de Janeiro botou os governadores todos na cadeia, né? Aí ganhou um juiz com discurso moralista, né? Político não Sim. presta, eu sou juiz, eu vou Uhum. resolver e tudo mais. Não podia ter doação de pessoa jurídica, o que ele fez? Um dos maiores empresários que fornece o governo do Rio botou um dinheiro na conta da mulher dele como serviço de advocacia, né? No ano eleitoral. Né?
sendo que a mulher dele não estava exercendo a profissão tem pouco tempo. Resumindo, adiantou a gente proibir doação de pessoa jurídica? Os caras, quem quer fazer rolo, vai dar um jeito. Nós temos que fazer Sempre acho leis, dele. nós temos que fazer leis, na verdade, é para o cidadão honesto, não é para o picareta. O picareta, ele é picareta, ele vai buscar formas dentro da legalidade, fora da legalidade. Você tem que fazer leis para dar chance para o honesto participar da vida pública, para o honesto participar das eleições. E a gente fica fazendo a lei como se todo mundo fosse picareta. Nós estamos inviabilizando o Brasil para político honesto, estamos inviabilizando o Brasil para empreendedor honesto, porque você faz tanta regra para o empreendedor que, na verdade, no final do mês, tem tanta regra para declarar imposto que a única coisa certa é que alguma coisa ele vai errar. E aí é o seguinte, se ele errar, aí ou ele dá propina para fiscal, ou ele vai pagar uma multa que vai acabar com a vida dele, o negócio dele. Esse é o Brasil de hoje. Excessivamente burocrático, excessivamente com regras, para as pessoas de bem. E quem quer fazer coisa errada? Você acha que o Eduardo Cunha, Faz de qualquer jeito. picareta, estava preocupado com o Caixa 2, eu estava preocupado que não pode doação de pessoa jurídica? Os picaretas não ligam para isso. Essas leis só servem para punir, na verdade, leis exageradas, só servem para punir as pessoas bem intencionadas. Infelizmente, o Ministério Público não percebe isso. Ele, na verdade, eles acham que vai resolver tudo criando uma nova lei e ficam pegando no pé de gente honesta quando os picaretas fazem a festa passando por aí. A prova, ó, teve mensalão, petrolão e o Rio de Janeiro já está com problema de novo. Né? Então não foi mudar a lei, não foi mudar a lei que resolveu acabar com a corrupção no Rio de Janeiro. Vamos fazer leis simples que protejam as pessoas honestas, tá certo? E aí as pessoas honestas podem competir e jogar para fora os honestos. Se você tiver um ambiente que as pessoas honestas possam participar, vai ser picareta brigando com picareta. Um exemplo, assim, você comentou, né, a questão, foi um projeto de esquerda e tudo isso. Um exemplo pega quantos ministros do Supremo foram indicados pela esquerda e quantos foram indicados por qualquer outro. Só da 8, esquerda, né? Foram Dos 9 11, ministros 8. no total, né? Você tem o Marco Aurélio Mello foi pelo Collor, o Celso de Mello pelo Sarney, lá atrás, e o Gilmar Mendes na época do governo Fernando Henrique. 3. Dos outros 8 foram governos do PT. Foi? Não que seja, viu? Não que seja desonesto, de forma alguma eu estou querendo dizer isso. Mas é natural que a época que eles estavam lá e o governo era do PT, era natural que eles recebiam e eram mais suscetíveis a argumentos, né? Porque você tinha um grau de interação, de relacionamento mais próximo. Mas eles mesmos, eu conversei com um ministro, aliás, um ministro muito correto, honesto, que foi indicado na época do PT, e ele me disse que foi um grande erro que eles fizeram quando eles, na verdade, decidiram, sem ter lei para isso, né, que a cláusula de desempenho para evitar partidos de aluguel, e, ou seja, interferiram demais, e hoje a situação político-partidária piorou por causa das decisões do Supremo. Não foi nenhuma lei aprovada que foi ruim, não, foi a decisão do Supremo. A criação do fundo eleitoral foi consequência disso. Mas antes, Sim. Eles tiraram o dinheiro, você tinha que financiar a eleição, pessoa jurídica, pessoa física não tem dinheiro para bancar a candidatura de presidente, governador, de prefeito até dá. Eu disputei o Felício disputou uma eleição só com pessoa física. Prefeito dá para você disputar uma eleição só com recurso de pessoa física, porque é barata. Na última eleição, para deputado, eu achei que era um ato meio que solidário, né, em prol a projetos dos deputados na última eleição, foi as vaquinhas, né? Querendo ou não, por não poder ter pessoa jurídica, o pessoal abusou bastante dessa questão de vaquinha, tanto que eu acho que o TCE está querendo fiscalizar muito mais a vaquinha agora nessa eleição, né? Mas nos Estados Unidos é simples a vaquinha. Aqui a vaquinha, a burocracia para você fazer uma vaquinha eletrônica pela internet é um inferno, porque eles adotam os mesmos critérios de prestação de contas como se não fosse para vaquinha. A gente faz, as nossas campanhas são simples, você sabe, Cauê, e nós fazemos um jantar, desde que a gente começou na política aqui, desde a década de 90, a gente faz um jantar. O jantar nosso, ele corresponde a mais 50% do recurso da campanha, ajuda pra caramba. Você não tem noção a burocracia que foi esse ano para declarar, porque como na verdade não é comum fazer jantar, os políticos, grande maioria deles não fazem isso, tem outras formas, ou caixa 2, ou dinheiro de corrupção e tal, o que acontece é o seguinte, a Justiça Eleitoral não entende isso. Você não tem noção, como era tudo eletrônico, atrasou a minha declaração, atrasou, porque você tem muito picadinho de doação com o jantar.
E, na verdade, demora trabalho para a gente para fazer isso, muito pior que nos anos anteriores. Que eu digo, eles criam burocracia para gente honesta, que quer doação picada, né? Agora, um cara, dois caras doar uma montanha de dinheiro e comprar a candidatura, isso é muito fácil. A lei facilita isso. Então, você tem que facilitar. Para doações de pequeno valor, devia tirar toda a burocracia. Ninguém vai comprar um candidato doando Sim. R$ 100, R$ 50, entendeu? Ninguém espera comprar um candidato, nenhum candidato é burro de se vender, mesmo o picareta não vai se vender por R$ 100, né? Então, Com certeza. doações desse tipo, você, na verdade, tinha que desburocratizar totalmente, deixar num aplicativo, mandar lá e depois você emite a listagem e entrega na justiça. Não, eles ligam para a pessoa, vai na casa da pessoa. Tem gente que não quer doar mais, porque assim, fica com medo, porque Eduardo, eu comprei um convite para o jantar e depois, um ano depois me ligaram para confirmar se tinha comprado o convite realmente, né? Uhum. Mas eu estou dizendo, dando um exemplo do excesso de burocracia, só tem piorado a burocracia. Isso dificulta a vida de pessoas honestas e de gente nova que quer participar da vida pública. Um exemplo concreto disso, a campanha do Bolsonaro agora está hiper enrolada. Por quê? Ele realmente, você percebia que na campanha oficial dele, tinha pouco dinheiro, né? Porque ele fez tudo pela rede social. Acho que ele declarou R$ 3 milhões, né? Mas Sim, tem um monte de apoiador dele que fez campanha, né? Pagou o sim. disparo do WhatsApp, botou outdoor e tudo mais. Ao A pé da maioria deles está letra, sendo investigado, né? então, ao pé da letra, se você pegar a lei, isso tudo tinha que ser declarado. Qualquer coisa que uma pessoa faz para um candidato, colocar um outdoor, tinha que ser declarado. É óbvio que o Bolsonaro nem estava preocupado com isso, porque nem tinha controle sobre isso. O cara lá, simpatizando dele, lá no interior do Mato Grosso, botou um outdoor lá. Ele não sabe, ele não sabe. Alguns podiam saber da lei e tudo bem, mas ele não sabe Uhum. exatamente o que está fazendo. Mas resumindo, isso aconteceu. Resumindo, a campanha do Bolsonaro teve uma série de irregularidades. Não que ele tenha coordenado essa irregularidade, não que. É que, na verdade, as pessoas não sabem que não podia. E não pode, né? Se uma pessoa quisesse doar para ele um outdoor, tinha que declarar essa doação, estimar o valor da doação e ter declarado. Se alguém pagou O um problema é disparo que do as pessoas nem WhatsApp, também avisam, tinha que né? fazer isso. Hã? Muitas pessoas nem avisam. Eu já vi, É, assim, a questão, alguns amigos, quando saíram a deputado na última eleição, cunhado, vamos lá, comprou, imprimiu panfletos para ele, sem, claro, sem um CNPJ de campanha, né? Essas coisas, e saiu distribuindo, e depois ele nem sabia que ele tinha feito isso. E aí, como que ele vai declarar isso, né? Isso realmente acaba prejudicando ele sem ele saber. Pior eu que fui isso é o no, problema. eu fui no jantar há umas 3 campanhas atrás, de um deputado estadual e ele me convidou, fui prestigiá-lo e Legal. tal. E ele estava lá, na verdade, e da igreja dele veio um amigo dele da igreja que toca na igreja. E foi tocar ali para. Não, não era um show, era um jantar. Era um jantar. Uhum. Era um almoço, na verdade, acho que era nem jantar. E tava o cara tocando violão, né? E tava tocando como amigo, tava colaborando. Tudo mais. Chegou um fiscal do Tribunal Eleitoral e falou não, que não podia, porque não podia ter show. Mas não era show, Não pô, pode, né? entendeu? Não pode ter show e Uhum. tal, artista pago. O cara falou, mas eu não estou recebendo nada e tal. Então falou assim, eu acho que nessa época podia ter artista. Mas ele estava ali voluntário, ele queria que ele fizesse um recibo de doação para o trabalho do cara, do tocador de violão. Ou seja, é um negócio íntimo ali, uma coisa. Resumindo, Sim. isso não vai alterar nada o resultado eleitoral, sabe? É excesso de burocracia. E os corruptos estão trabalhando na campanha com malas de dinheiro. No Rio de Janeiro, eles chegam com malas de dinheiro, sobe a favela, no dia da votação, R$ 50 para cada eleitor para votar, e isso ninguém vê, porque isso não está na declaração de ninguém. Então, nós temos que simplificar um pouco para as pessoas honestas poderem disputar contra os desonestos e ter algum tipo de chance. Porque senão é um inferno. A pessoa ganha e depois fica respondendo o processo, explicando por que ele fez com R$ 50, por que ele fez com R$ 30, por que ele não declarou R$ 30 na campanha. Então, tem esse Eu problema. O que vejo. vale para a eleição é a mesma coisa, Cauê, da burocracia do cidadão comum, do empreendedor, o cara que tem uma quitanda, o cara que tem uma padaria. É um inferno na vida dele. O Estado, o governo brasileiro, interfere demais. Não devia se meter com o empreendedor. Empreendedor é a seguinte coisa: não se mete, deixa o cara trabalhar, porque o fato dele gerar emprego é muito mais importante do que o imposto que ele paga. O emprego dele, mas não deveria cobrar imposto sobre cadeia produtiva, deveria cobrar imposto sobre a renda. Você faz declaração de imposto de renda no final do ano lá e paga. Não devia ter imposto sobre os produtos. Se a gente tirasse os impostos sobre os produtos, sobre o consumo, a vida das pessoas ia ser muito mais simples. O cara ia trabalhar, gerar emprego, ampliar. Agora a vida dele é um inferno, ele gasta mais tempo na contabilidade do que vendendo pão lá na padaria. É o um inferno. Esses caras são os Legal. heróis.
É uma Nossos empresa empreendedores do bacana. Brasil são verdadeiros heróis. Exemplo, eu vejo em Caçapava, uma coisa que faz muita falta em Caçapava, porque na lei orgânica que proíbe, né? Muitos empresários, principalmente químico, que mexe com uma parte química, ele não pode trabalhar em Caçapava. Isso faz muita falta. E em Jacareí, com a liberdade econômica, a gente teve, nossa, vai ter um crescimento gigantesco com isso. Querendo ou não, são coisas, ideias a Caçapava que pode mudar. E uma coisa que eu acho sobre as eleições agora de 2020, né, a gente falando sobre honestos, essas coisas assim, né, essas eleições eu acho que vai bater muito isso. O Glauco, lei de zoneamento proíbe tudo. Realmente, isso em Caçapava teria que mudar essa lei, com certeza. Precisa mudar essa lei. Mas essas eleições vai ser muito assim, quem for honesto vai conseguir. Eu tenho certeza disso, porque como que uma pessoa que nem você falou, ela vai ter que investir nessas pessoas, né, comprando voto. Ela não vai conseguir, porque quem tiver realmente o carinho, o carisma das pessoas, eu acho que vai, nessas eleições especificamente, devido a toda essa crise, ela vai conquistar muito mais fácil as pessoas. Mesmo com ajuda social, né? Uma vaquinha entre os amigos ali, vamos assim dizer. Sim, Essa é uma as eleição muito pessoas olham diferente. muito a questão honestidade e tudo mais, mas tomar muito cuidado também com quem entra só com esse discurso. Olha, eu sou honesto, todo mundo é corrupto. Vários que chegaram agora já estão enrolados lá no Congresso, né? Tem um deputado que chegou nesse discurso aí, né? E a semana ele pegou dinheiro da Câmara e repassou para uma empresa que, na verdade, um dia antes da empresa ser criada. Então, do novo, não é do Partido Novo, deputado que chegou agora, foi eleito agora com o Bolsonaro e tudo mais. Então, é muito difícil você separar. Tem que olhar um pouco, sabe o quê? Não é o discurso, olhar a vida das pessoas. Dá uma olhada como é que a pessoa era antes. Ela foi honesta a vida toda? Ou você olhou agora no Instagram, apareceu ali um dito que está dizendo que ele é honesto, todo mundo é corrupto. Tomar cuidado com isso. Ganhar uma eleição, porque é um binômio, viu? Honestidade e competência também. Se botar a pessoa honesta, que na verdade não sabe nada, vai votar tudo errado. Tem gente lá que vota tudo errado, pô. O cara, depois que votou, que percebeu que tinha uma vírgula que mudava todo o sentido do projeto. Pessoa honesta. Então não basta só ser honesto também, tem que ter gente preparada, porque Sim. os mandatos, prefeitos, vereadores, são de muita responsabilidade. Às vezes a pessoa acha que está ajudando, fazendo uma lei que ajuda um grupo pequeno e ferra a maioria das pessoas. Isso acontece muito lá em Brasília. O cara é eleito por um grupo de pessoas, um segmento legitimamente, né? Não é gente honesta e tal. Aí ele faz uma lei específica para aquele grupo. Só que a lei dele ferra todo o resto. E ele não percebe isso, ele nem sabe disso. Então, isso acontece muito, isso que eu chamo de despreparo. Tem que ser honesto e tem que ter o mínimo de preparo também para não poder ser eficiente no seu mandato. E querendo ou não, agora com as redes sociais, a pessoa consegue, querendo ou não, traçar a vida da pessoa e ver se ela está fazendo o trabalho desde a 60 dias antes da eleição, né, 45 dias, ou ela já vem fazendo um trabalho, se ela já tem uma bandeira que ela defende há mais tempo. Querendo ou não, isso tudo a pessoa vai poder ver, eu acho que com muito mais facilidade nessa eleição. Ela tem que fazer isso, porque é o voto dela, ela tem que dar importância ao voto É. dela, com certeza. Outra coisa, eu vi um comentário aqui da Cidira, ela falou, e tem gente com título de doutor que na verdade é uma grande decepção. É verdade também. Nós tivemos vários desses, gente que tinha um ótimo currículo envolvido em corrupção no petrolão e tudo mais. Vamos lembrar aqui, um almirante com um currículo excepcional foi preso na verdade, ele era, acho que, o presidente da Nuclebras, de Angra, né? E preso por corrupção. Um puta de um Sim. currículo, cara. Então, não são as duas coisas. Você tem que ter valores sólidos e se você tiver uma boa formação, ajuda. Mas só boa formação não resolve. Eu digo as duas variáveis mais importantes ter valores sólidos, ou seja, pessoa correta, de caráter, eu vou falar, pessoa de caráter, e que tem o mínimo de preparo. Quando eu falo preparo, você não precisa ser mestre, doutor e nada para ter preparo. É você ter sensibilidade de saber votar aquilo que afeta a vida das pessoas. Isso nenhuma escola dá. Às vezes você precisa de sensibilidade. Você ir para a rua, pedir voto, ter sensibilidade social, ajuda bastante nessa forma de você tomar essas decisões.
É, honesto e preparado, ótima combinação. A lei de zoneamento tem que ser proposta pelo executivo após vasta participação popular, consultas públicas no bairro e trabalho técnico especializado. Eu acho assim, que você falou, tem que ter acessibilidade. O político, querendo ou não, ele vem com a voz do povo e, querendo ou não, ele não trabalha sozinho, né? O exemplo é a sua equipe técnica, eu vejo, querendo ou não, tá sempre amparando. Sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Então É. precisa, sim, de uma equipe preparada para auxiliar o candidato ali, ou o candidato não, o eleito, né? Que estiver no cargo. É É, assim que ele outra, vai conseguir fazer votações importantes, né? é só para a gente também encerrar esse capítulo da questão da corrupção e tudo mais, tem uma outra coisa também importante. O PSDB, tem gente denunciada por corrupção e tal. Olha, você não vai encontrar honestidade em partidos, você vai encontrar nas pessoas. Não existe nenhum partido no Brasil que não teve pelo menos uma pessoa envolvida em corrupção. Não teve. Envolvido ou com denunciado de corrupção. Aliás, mentira, tem um partido só, que é o Partido Novo. E por que ele não tem? Porque acabou de ser criado. Ele só tem oito Vai ter um deputados detalhe. federais e um governador. E digo para você, não tem até o final do mandato do governador de Minas. No final do mandato dele, vai estar cheio de acusação de corrupção. Não, não dele, não participação dele. Então, o Uhum. governo, a corrupção é um problema cultural. Então, no governo de Minas, um monte de gente, é natural que tenha. Mentira na campanha, já teve, ou seja, ele prometeu que nunca ia usar jatinho, né? E lá nos primeiros meses já Eu vejo pegou muito o jatinho e deputado usou e passando por ficou. isso. Exatamente. Então, eu estou falando que o Partido Novo não tem nenhum caso de corrupção, porque é novo. Os deputados, Sim. o primeiro governo. Ao final do primeiro governo, já vai ter acusação. Não que o governador seja desonesto, né? Que é natural que algumas coisas, vai ter uma licitação que o Ministério Público vai achar que foi superfaturado, ou que teve corrupção realmente de um funcionário que fez, ou, na verdade, não teve corrupção, mas todo mundo acha que hoje, só porque o valor é diferente, né? Às vezes você pode comprar uma coisa mais cara e não ter corrupção. Você abre uma licitação, o cara, você vai no supermercado, sei lá, um pacote de Nescau, sei lá, R$ 5 uma latinha de Nescau. Aí você abre uma licitação, o supermercado não vem participar. Sabe por quê? Porque ali você paga com ele no cartão, não tem inadimplência. Na prefeitura, quando o cara fornece, a prefeitura pode pagar, pode pagar hoje, pode pagar o ano que vem. Então, é óbvio que nesse sistema, que é um absurdo esse sistema, eu implantaria o cartão de crédito para as prefeituras, né? Porque aí não tem inadimplência. Passou o cartão, pagou. Aí pagaria mais barato. Dessa forma, quem fornece para as prefeituras sempre cobra mais caro, porque é o risco de não receber. Aí vai alguém falar, mas eu vi a lata de Nescau na prefeitura, pagou 6. E eu fui agora ao supermercado, está 5. Primeiro que é uma licitação para comprar 10 mil latas de Nescau. É. Quantas empresas têm 10 mil latas de Nescau no seu estoque? Tá? Segundo, se ela não sabe se vai receber, ela precisa ter uma margem maior, porque ela vai vender para 10 prefeituras. 9 ela vai receber, uma não vai receber. Ela vai precisar pegar o dinheiro dessas 9 para bancar. Então, infelizmente, para quem vende poder público, infelizmente, pela forma como é feito, processo licitatório, insegurança nos pagamentos e corrupção também em alguns casos, né? Porque cobra mais caro porque tem corrupção, os produtos são mais caros. Não Infelizmente por causa paga do o preço sistema. igual. Oi? Exemplo é agora os testes de Covid. Lá na prefeitura a gente vai comprar teste e a gente olha o valor, ele tá um absurdo, tá muito maior. Exatamente. O primeiro que testes, vamos lá. Você tem N marcas de testes, N Sim. fabricantes de testes. Você tem teste chulé, que tem erro de 70%, e teste você tem erro, acerto de 90%. Isso ninguém sabia, está todo mundo aprendendo agora. Então, muita gente comprou teste que não serve para nada. Eu fiquei sabendo, teve estado que comprou, teve que devolver. Os testes não servem para aquilo que você tem como objetivo. Outra coisa, respirador, uma coisa muito Sim. comentada. O teste você tem. Muita gente está sendo prejudicado por isso, Primeiro que né? o respirador, você tem vários modelos de respirador. Eu sei que aqui em fevereiro, no final de fevereiro, eu alertei os nossos prefeitos para se preparar. Ninguém deu bola no Brasília, mas aqui os nossos prefeitos fizeram. O Feliz comprou respiradores a preço tabela dos maiores fabricantes nacional. Pagou R$ 50 mil, tá? Hoje, um respirador para você comprar no mundo é de 150 a R$ 200 mil. Sim. Não necessariamente porque tem corrupção. É porque inflacionou mesmo. Os Estados Unidos estão comprando respirador no mundo todo e os respiradores subiram de preço. Então, pode ter corrupção, mas pode não ter corrupção também, mesmo pagando mais caro, porque o preço do respirador subiu.
E aí ninguém quer saber disso, né? Todo mundo, não, Uhum. se o preço está alto tem corrupção. Não necessariamente. O respirador ficou mais caro, porque se você Sim. precisa do respirador com urgência, você vai ter que pagar, porque o fabricante já vendeu, está no estoque do distribuidor, ele fala, olha, eu só vendo, portanto, se quer, senão vou vender para os Ordem de Estados Unidos. serviço. Então, é, É uma ordem de serviço. Quem quer mais rápido, você tem que pagar um pouco é a lei mais, da oferta e da infelizmente. procura. Então, eu não estou dizendo que não tenha corrupção, teve casos aí que teve Uhum. corrupção, mas só o fato de você olhar o valor, não necessariamente pode ter corrupção. Por quê? Porque os valores subiram. Uma máscara cirúrgica dessa simples, Sim. era centavos, né? Era centavos. Um É, dia eu tá passei bom. numa loja cobrando R$ 8, né? Aí você vai bater no dono da loja, não. Ele está vendendo por 8 porque ele não pagou centavos. Ele já comprou, para ele conseguir comprar, ele já teve que pagar 5. Eu perguntei para ele, falou, eu paguei R$ 5. Eu preciso, as pessoas querem. É a cirúrgica, não a de pano que se faz caseiramente, Uhum. não. Ele Uhum. falou, olha, eu paguei 5, eu estou vendendo a 8, entendeu? Antes da pandemia custava centavos. Então você vai falar, o empresário, o dono da loja é maldoso, está superfaturando R$ 8. Não, subiu, o preço para ele comprar subiu também. Como o preço do álcool gel subiu também. Esses dias eu tava defendendo, querendo ou não, o pequeno vendedor, vamos assim chamá-lo, que as pessoas estavam batendo nele, que ele estava vendendo o álcool em gel a R$ 16, e a pessoa falou, não, mas eu fui comprar, você estava vendendo a 8, e agora você está vendendo a 16. O cara teve que postar na página dele e falou, eu paguei R$ 14, estou vendendo a R$ 16. É, Então, algo que a pessoa teve que submeter para provar que ele não está roubando, não está aumentando o preço, ele na verdade está se prejudicando. Ele está lucrando R$ 2 a cada álcool em gel, pensa bem. ele Mas o paga investimento que aluguel, ele fez ele tem que naquilo, pagar aluguel, funcionário, luz, impostos, encheção de paciência, tudo isso aí ele tem que botar a margem dele. O problema é que os produtos relativos ao coronavírus inflacionaram, sim, muito. inflacionaram também. Então, tomar cuidado, tem corrupção, mas nem todo compra pública que tem valor mais alto é porque é corrupção, é porque os preços desses produtos subiram. Como o preço caiu, muitos preços caíram, né? Por exemplo, o combustível caiu, né? O mundo Sim. todo está diminuindo a atividade Uhum. econômica, o preço do petróleo caiu, o preço do combustível caiu. Então teve coisa que caiu, teve coisa que subiu. Uma coisa que eu apoio e defendo também é a questão da prefeitura ter a liberdade de comprar dos produtores do próprio município. Eu acho que isso é muito bacana também, porque ajuda, incentiva, né, a levantar o próprio comércio. Acho que A lei permite que você uma parcela, a lei permite que uma parcela você compre dos pequenos. Mas o problema dos pequenos é o seguinte: como eu disse, a prefeitura tem que dar prazo para pagar. E às vezes o pequeno não tem como dar prazo, né? Então isso, ele verdade. foge de vender para a prefeitura, porque no negócio dele o cara passa o cartão, no máximo passa o cartão, mas ele pode descontar a fatura do cartão e receber à vista. Para o poder público, você nunca sabe quando você vai receber. Né? Se tiver um prefeito honesto, um governador honesto, você já não sabe quando vai receber. Se tiver um desonesto, então você está perdido. Porque ele vai querer, depois você paga uma propina para vender e uma propina para receber. É um inferno, né? E você imagina o Rio de Janeiro, a bagunça que era lá, né? Com aquela turma toda lá. Era? Não, o Cabral, aquela lá. Não para um lá, né? Você viu? Não para um lá, né? Ó, Teve lá o respondendo aqui. superfaturamento de respirador agora também, né? Sim, alguns prefeitos É. foram presos exatamente por causa desse tema, né? Ó, Olha, a respondendo a Patrícia está pergunta dizendo, do a Giovanni. honestidade virou exceção, por isso desconfia da população. Exatamente isso. Como todo mundo desconfia de todo mundo, tudo fica mais caro. Se você tem, se você, quando você vive com medo, e é necessário esse medo, porque a gente não confia, a gente paga mais caro pelo medo. As nossas casas têm que ter muros mais altos, tem que ter cerca elétrica, tudo isso é custo, porque a gente não confia, a gente não tem segurança. Não é segurança só de polícia, estou falando tem segurança de que não vai acontecer nada com a gente. Se a gente tivesse uma sociedade que confiasse, que a palavra valesse, tudo isso ia sair mais barato, né? Um gringo vem para o Brasil e não entende, fala assim, mas por que vocês têm grade, um muro, 3 metros, grade, tudo mais? Fala assim, porque as pessoas, se não fizer, alguém rouba. Mas quem que vai roubar? Né? Porque para eles é tão incomum esse tipo de roubo que a gente tem aqui, entrar um cara, abrir a porta, porque tem país, por exemplo, se você pisar na grama dele, você pode atirar nele, né? Né? O lar é inviolável, né? Coisa que eu Sim, defendo também. Eu acho que o lar é inviolável. No Brasil é uma bagunça. O cara entra na sua casa e você está brigando com ele com faca,
Você ainda é condenado, tem que responder por legítima defesa. Tudo. Fora daqui, você pisou na grama do cara, o cara pode te mandar prender, né? E se ele pode se defender, porque o lar é inviolável. Então, aqui no Brasil, a gente Não tem é, essa cultura. nós temos que restabelecer os valores da confiança. Um exemplo é quando o policial ele toma alguma. Primeiro que ele está colocando a vida dele em risco. Aí eu penso muito assim, o policial ele treina diariamente para ter um preparo para conseguir realizar a missão. Aí ele, vamos dizer que ele vem, o bandido vem a falecer. Aí ele vai, ele tem que responder vários processos. Pô, se ele estava em missão e aconteceu, teve troca de tiro e aconteceu isso, essa fatalidade, eu acho que com certeza tinha que ser maneirado a pena, toda aquela parte que ele tem que responder. Eu acho que com certeza o policial, principalmente o policial que está em missão, ser condenado porque ele executou alguém, claro que ele tem que tomar todos os cuidados, tem que responder o porquê que ele executou, tem que ter toda essa declaração dele. Mas fazer ele perder o distintivo por tempo, até ele responder tudo, eu acho isso uma sacanagem, querendo ou não. Como também, se entrou dentro da casa, tem autodefesa, a pessoa tem que ter o direito de se defender e proteger a sua casa. Ainda mais, vamos dizer, em horário noturno, né? Imagina só, É, você acorda assustado. Você não sabe o que é, você pode fazer. até fazer uma consideração. Não é execução. Execução ele não pode executar ninguém. Ele pode se Não, defender sim. do exercício. E digo, a vida do policial é muito difícil. Porque é diferente um policial de primeiro mundo, que na verdade os casos que ele tem atrito ou risco de vida são uma vez a cada ano, e um policial brasileiro que toda noite ele sai em vigília, sai para fazer ronda e está sob risco. Aí é muito fácil falar, por que você não pensou duas vezes e tudo mais? Olha, é muito difícil para você falar isso com o policial, porque o bandido não está pensando duas vezes em atirar nele. Não. Então, é tomar muito cuidado. As pessoas estão vendo muito filme em país de primeiro mundo, e olhar com cuidado que a nossa realidade aqui, na rua, é um pouco diferente, né? É um mundo cão. Então, é óbvio que o policial vai ter, óbvio que vai ter muito mais risco em ter confronto, e nesses confrontos, o risco de errar também vai diminuir, o risco de errar também vai aumentar. E nós vamos ter que ser tolerantes com esse erro, desde que não seja proposital, né? É. Bom, vai acabar o nosso tempo dentro de 5 minutos, né? Só responder a pergunta que o Giovanni mandou lá no começo. Ele falou sobre se pode a pessoa se candidatar sem estar filiada a um partido. Bom, não pode se filiar, Não. não pode se candidatar sem estar filiado a um partido. Até um dos deputados, né, que eu tinha grande carinho aí, que veio a falecer lá, é o Luiz Flávio Gomes, né? Ele defendia bastante essa parte também do pessoa se candidatar sem o partido. Claro que teria que ter várias regras para a pessoa conseguir se candidatar. Querendo ou não, o sem partido seria um partido, né? Assim, na teoria, assim, dos estudos aí. Mas no momento não pode se candidatar sem estar afiliado a um partido. É a Patrícia. E arrisca a vida por um salário que não dá condições a ele de ter uma vida decente e digna. É, É isso. É que nem os professores, né? Ele educa muitas pessoas, assim, e o salário não, hoje em dia não é mais proporcional ao nível dele, né? Mas, Exatamente. Eu acho que a gente é muito rigoroso demais com os nossos policiais. Eles estão sob risco todo o tempo, né? É, é, na verdade, existe uma cobrança muito grande, que agora com câmeras de celular e tudo mais, eu não estou defendendo de forma nenhuma excessos, espancamento, tortura, de forma nenhuma eu estou defendendo isso. Eu estou dizendo que em confronto com o suspeito, um suspeito que reage, vai exatamente. vai me desculpar, nós temos que ficar com o policial. Eu dou um exemplo de uma coisa que eu vi, acho um absurdo. Nos protestos de 2015, se eu não me engano, tinha um rapaz que estava absolutamente alcoolizado com uma bomba na mão, lá na Paulista. E aí ficou 10 policiais correndo atrás dele, ele com uma faca também. 10 policiais correndo atrás dele, né? E por vários quarteirões. Isso é um absurdo.
Do momento que ele pegou com uma faca e ameaçou qualquer pessoa, ele tem que ser, para a segurança dele e das outras pessoas, imobilizado. Quer seja com um cacetete, quer seja com uma arma, né? De preferência, obviamente, não letal, né? De preferência não letal. E se não tiver arma não letal, de preferência uma arma que não atirar, logicamente, para matar, mas para mobilizar ele. E não. Por quê? A polícia ficou meia hora correndo atrás dele, de medo, porque tinha um monte de câmera de televisão acompanhando, de medo. Ele acabou ferindo um policial, ele foi mobilizado e tal, mas depois de um certo tempo. Eu acho um equívoco esse procedimento. Do momento que ele apontou uma faca e foi dado a ele ordem de prisão ou ordem de parada, ou ele abaixa a faca, ou ele pode ser alvejado. Para a segurança dele. Porque essa faca ele Sim. podia passar numa criança, podia passar na correria dele. Então, o policial agir com força nesse momento é para proteger as pessoas. É o Estado em nosso E ele nome. mesmo. Não, o O, que acaba o acontecendo? próprio. Eu lembro as matérias, por que alvejou ele? Porque aí feriu ele lá no final. Por quê? Mas, depois de meia hora, tinha que ter alvejado no começo. E ficou ninguém falou do que ele estava fazendo de errado. E falou dos Sim. 10 policiais que, na verdade, no final, usaram a força em cima dele. Isso eu sou contra. Eu devo estar falando isso, teve esse caso. Não tô, gente, pelo amor de Deus, não tem nada comparado com o policial que matou o negro no chão. Ah, Pelo amor não, isso é. Não, de não. assassinato. Aquilo foi um É. assassinato. 10 minutos com o joelho no pescoço do Não. Floyd, o que nós estamos falando tem nada a ver com isso. Nada. De uma pessoa que está ameaçando as pessoas por horas. Mobilizado, algemado e tal, não tinha sentido nenhum o policial fazer aquilo, né? Aquilo foi assassinato. Não estou dizendo isso, estou dizendo uma pessoa que mostra uma arma agressivamente, o policial tem o dever de mobilizar, dá voz de prisão. Ele continua ameaçando as pessoas com a faca ou com o revólver, ele tem que ser mobilizado, né? Com arma não letal, e se não tiver arma não letal, arma letal, né? Por quê? Deixar ele daquela forma, então, isso eu acho um erro. Eu acho um erro. Eu acho até Sim. que, de vez em quando, a gente excessivamente confunde as coisas. Por exemplo, blitz. Você tem uma blitz 2 horas da manhã. Aí o seguinte, lá no Rio de Janeiro, vira e mexe, passa carro de bandido com metralhadora metralhando policial. Aí o carro não para na blitz, tá certo? Aí o policial atira, tá? Aí mata uma pessoa que não era traficante. Pô, pelo amor de Deus, não tem uma blitz? Para, pô. Para, Respeite, né? pô. Você não é bandido? Mas eu estava com cigarro de maconha. Para e paga o preço de você estar com cigarro de maconha. Vai tomar um tiro? Agora vai culpar o policial, ele tá ali, o pessoal vai atirar nele, ele como policial vai arriscar. Mas eu era menor de idade, estava dirigindo. Pare, vai pagar o preço por estar dirigindo menor de idade, que é uma pena muito pequena, né? Muito pequena. Agora, você vai sair correndo às 2 horas da manhã, num lugar de alto risco, numa É. policial, Tem os policial agravantes, toda né? hora. Gente, então, isso, entendeu? Você vai pedir para o policial, às 2 horas da manhã, um carro tenta atropelá-lo, Gustavo, passar por cima dele, e ele vai vai. acabar em 9 Ah, segundos. é. Muito obrigado, viu? Fica para a Legal. próxima, infelizmente. A próxima eu estou à disposição.